Alô, alô audiência, meu nome é Max e eu tô de volta com mais uma lista de indicações de filmes. Porque caso vocês ainda não saibam, eu fiz uma parceria com o pessoal do Telecine para trazer vídeos extras no mês de abril com indicações de filmes para vocês verem em casa. E olha que tem muita coisa boa no catálogo deles, que conta com mais de 2.000 filmes de todos os gêneros e de todas as épocas para você ver a hora que quiser, seja no computador, no celular ou no tablet. E o melhor é que você pode experimentar o serviço de graça durante 30 dias. E hoje a gente vai falar de um gênero pelo qual eu sou fascinado, o faroeste. Sério, porque de verdade, o catálogo de faroestes do Telecine é de longe o mais impressionante que eu já vi em um serviço de streaming. Não só pelo número de longas, mas também pela qualidade deles. Então essa é a oportunidade perfeita para eu trazer para vocês uma lista com 5 clássicos essenciais de faroeste. Todas elas são obras indispensáveis e são alguns dos melhores filmes já feitos. E aí é bom que depois desse vídeo você pode ir lá no Telecine e maratonar esses clássicos. Então, sem mais delongas, vamos para nossa lista de hoje. Toda vez que me perguntam qual é o meu faroeste favorito, eu sempre fico em dúvida entre 2 filmes. E, felizmente, os 2 estão disponíveis no Telecine, então eu vou poder falar de ambos hoje. O primeiro deles é o lendário Era Uma Vez no Oeste, de 1968, e dirigido por Sergio Leone. O Leone foi um diretor revolucionário para o faroeste, fazendo na Itália longas que se tornaram algumas das obras mais importantes do cinema, como a trilogia dos Dólares, estrelada pelo Clint Eastwood, que, a propósito, também está disponível no Telecine. E por mais que eu ame a trilogia dos Dólares, eu ainda considero Era Uma Vez no Oeste o melhor faroeste do Leone. Porque aqui o diretor pegou todos os experimentos que ele tinha feito com os filmes anteriores e ampliou para uma escala ainda mais épica. No filme vemos a história de um homem misterioso que decide ajudar uma viúva contra uma gangue sanguinária. E aqui a gente vê a culminação do estilo que fez Leone ser tão distinto. A alta estilização dos planos com o uso da fotografia, os closes extremos e dramáticos, a violência brutal, o uso do silêncio para criar tensão e, é claro, uma belíssima trilha sonora de Ennio Morricone. Aliás, o uso de som nesse filme é tão brilhante que eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal só para falar disso. Enfim, se antes de 1968 tinha alguma dúvida de que o Leone deveria ser relembrado como um dos maiores nomes do faroeste pau a pau com os cineastas americanos, Era Uma Vez no Oeste encerrou essa questão. Esse filme é uma obra-prima e merece ser visto e revisto sempre. Tá, mas qual é o outro faroeste que eu poderia considerar como o meu favorito? A resposta é O Homem que Matou o Facínora, de 1962 e dirigido por John Ford. O Ford é o cineasta mais famoso da história dos faroestes, tendo feito dezenas de obras desse gênero. Inclusive, O Homem que Matou o Facínora foi um dos últimos filmes dirigidos pelo Ford. E o que eu acho curioso é que ele também pode ser visto como um dos primeiros faroestes revisionistas já feitos. Aqui conhecemos o advogado Rance, que chega numa cidade pequena e sem lei, e onde o bandido Liberty Valance faz o que ele quiser sem nunca ser impedido. E no meio disso tem o pistoleiro veterano Tom. A partir daí, vemos os 3 homens entrarem em um embate que vai mudar para sempre a vida daquela cidade. Eu digo que esse é um faroeste revisionista porque ele parece mostrar um John Ford que está repensando a mitologia que ele ajudou a criar com os filmes dele. São várias as indagações levantadas pelo filme. Até que ponto cowboys violentos merecem ser relembrados como heróis? Qual o papel do pacifismo na construção de uma sociedade justa? Como enaltecer a ideia do progresso, quando esse mesmo progresso veio com o derramamento de sangue? E é assim que o filme funciona perfeitamente, tanto como uma divertida e eletrizante história de terra sem lei, quanto uma obra que questiona o papel dos próprios filmes de faroeste na cultura dos Estados Unidos. Sério, toda vez que eu lembro desse filme eu já começo a ficar emocionado, eu gosto demais. E não à toa, eu já fiz um vídeo inteiro só para analisar O Homem que Matou o Facínora aqui no Entreplanos. Então, se você ainda não viu esse clássico do John Ford, não deixe ele passar batido. O próximo filme da lista é um dos faroestes mais importantes já feitos, Matar ou Morrer, de 1952 e dirigido por Fred Zinnemann. Nele, vemos Gary Cooper interpretar Will Kane, o xerife de uma cidade pequena. E Kane acaba de ter uma das manhãs mais importantes da vida dele. Ele se casou com a Amy, interpretada por uma jovem Grace Kelly, e logo em seguida ele se aposentou. Mas logo chega a notícia de que um bandido que o Kane mandou prender anos antes está a caminho da cidade para se vingar do xerife.
E então Kane precisa fazer uma escolha: partir em segurança com a nova esposa ou deixá-la ir embora e ficar na cidade para enfrentar o bandido. Uma das coisas que já chama a atenção em Matar ou Morrer é o fato desse filme se passar em tempo real. Porque no início da história, o Kane descobre que o bandido vai chegar na cidade dentro de 1 hora no trem do meio-dia. E aí a gente passa a próxima hora do filme acompanhando o xerife enquanto ele tenta se preparar e pedir a ajuda do povo da cidade para combater o bandido e a gangue dele. E com essa estratégia de mostrar tudo acontecendo em tempo real, a gente acaba sentindo uma imersão cada vez maior na ansiedade do protagonista. Ainda mais quando o diretor insere planos constantes mostrando relógios para nos lembrar que está chegando a hora do embate. Fora isso, a estilização visual aqui é impressionante. A montagem ajuda a criar tensão e alguns paralelos simbólicos, enquanto a câmera encontra várias formas de evidenciar a solidão do xerife em meio a uma cidade que não quer cooperar com ele. Aliás, o retrato que o filme faz do povo da cidade é bem diferente daquela visão mais otimista que é clássica dos faroestes. Então Matar ou Morrer foi marcante não só pela narrativa tensa, mas também por ter ido na contramão do gênero e não ter romantizado demais o Velho Oeste. E é por ter sido um faroeste subversivo para a época que Matar ou Morrer se tornou um clássico essencial. Quando a gente fala de faroestes, é praticamente automático a gente pensar em histórias protagonizadas por homens. Só que tem um faroeste clássico incrível que se diferencia muito nesse sentido. Johnny Guitar, de 1954 e dirigido por Nicholas Ray. Mas não deixa o título te enganar. Por mais que Johnny Guitar seja um personagem essencial desse filme, a verdadeira protagonista é Vienna, interpretada pela Joan Crawford, uma das maiores estrelas da Hollywood clássica. Nesse filme, vemos essa dona de um bar no meio do nada ser confrontada pela população de uma cidade vizinha que não quer a presença dela por lá. E em meio a antigos conhecidos e foras da lei que simpatizam com Vienna, vemos essa mulher se tornar um alvo cada vez maior para a comunidade que não gosta dela. Sério, Johnny Guitar é um deleite de se ver, até porque o diretor Nicholas Ray era muito bom na hora de criar momentos de grande impacto visual. Seja com os cenários exuberantes, com os planos que aglomeram dezenas de atores, ou com os figurinos que destacam visualmente quais personagens estão de qual lado. E tem também o grande diferencial desse filme para a época, que é o tamanho do protagonismo feminino. As duas mulheres principais da história são personagens bem complexos e que fogem muito dos clichês femininos do faroeste. Em vez de serem as típicas esposas preocupadas ou mocinhas em apuros, elas são mulheres que constantemente se colocam em posições de liderança. E o melhor é que Nicholas Ray traz isso tudo também de forma visual, traduzindo o poder dessas mulheres com a movimentação das atrizes nas cenas e até mesmo com sutis mudanças de figurino. Johnny Guitar se destaca muito dos filmes da época e deixou uma grande marca nos faroestes. Você precisa conhecer essa obra. E não tem como fazer uma lista de faroestes sem colocar um filme do Howard Hawks. E o Telecine tem o faroeste que ele lançou em 1966, El Dorado. Sem dúvidas, um dos maiores atrativos desse filme são as duas estrelas principais, John Wayne e Robert Mitchum, dois dos maiores astros da Hollywood clássica. Ambos representavam o arquétipo do homem durão como poucos conseguiam naquela época, então ver os dois lado a lado aqui é com certeza impactante. No filme, John Wayne interpreta um pistoleiro que descobre que uma gangue quer assassinar um de seus melhores amigos, o xerife interpretado por Robert Mitchum. Só que o xerife não é mais aquele atirador exímio de antigamente, já que agora ele se tornou um alcoólatra. Então cabe ao amigo ajudar o xerife a recobrar a força para que eles enfrentem os bandidos juntos. Esse aqui é um faroeste mais tradicional em comparação com os outros filmes dessa lista, o que, obviamente, não é um defeito. Essa é uma obra muito focada na aventura e na ação mesmo, com confrontos repletos de suspense e perseguições noturnas que nunca deixam o ritmo desacelerar demais. E a gente sempre se importa com o destino dos personagens, porque o filme estabelece muito bem a relação de amizade entre esses homens. Sem contar que os diálogos são surpreendentemente bem-humorados. E esse é um dos principais encantos de El Dorado. Ele nunca é só um veículo para ter dois grandes astros pagarem de durões. O filme consegue humanizar esses personagens ao fazer eles serem falhos e ao construir entre eles uma amizade genuína e calorosa. El Dorado é com certeza um grande faroeste de um dos maiores cineastas desse gênero. Tá vendo que eu não estava mentindo quando eu disse que o catálogo do Telecine de faroestes é fantástico?
E isso que eles contam com muitos outros filmes do gênero, indo desde clássicos a obras mais recentes. Sem contar, é claro, que o acervo deles também tem outros milhares de filmes imperdíveis de todos os tipos para agradar qualquer fã de cinema. Então faz o seguinte, clica no link que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado para você poder ir lá e conhecer o Telecine. Até porque você já pode experimentar o serviço de graça durante 30 dias. E aí você vai ver que o que não falta para você ver em casa é cinema de qualidade graças ao Telecine. Então vai por mim, você não quer deixar essa oportunidade passar em branco. E com isso a gente conclui a nossa última lista especial de abril. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.